você começa a sua aula e o professor fala, então vamos lá, puxa aqui, leva lá, aqui, agora pega o pé, agora o outro lado. Agora, isso, ele está tentando preparar o seu corpo, né, para o seu treino. Seja esse treino uma aula de balé, seja esse treino uma aula de Muay Thai, seja esse treino uma aula de tecido acrobático, não importa. Sempre antes do nosso treino, da nossa aula, a gente costuma fazer alguns exercícios para preparar o nosso corpo. Nesses exercícios, tem desde exercícios para esquentar o nosso corpo, que é o que a gente chama de aquecimento, né? Então tem lá os polichinelo da vida, as corridinhas, dá a volta, né? Vai correr. Aí os chassés laterais, que a gente chama no balé, nas artes marciais, que devem ter outro nome aí. Mas enfim, tem coisas que a gente faz que é para aumentar a temperatura do nosso corpo. Quando a gente aumenta a temperatura do nosso corpo, o nosso corpo ele fica mais disponível para o treino. Por quê? Porque ele aumenta a capacidade viscoelástica dos músculos, ele aumenta a lubrificação das articulações e aí o nosso corpo está mais apto. Você já tentou treinar sem fazer o aquecimento que é dado antes da aula? Já tentou? Já chegou atrasado na sua aula e não pegou o aquecimento? Pois bem, aí o nosso corpo parece que não responde, é verdade ou não é? Conta para mim. É verdade, né? Parece que o corpo tá todo duro, todo travado. Por quê? Porque a gente não fez o aquecimento antes. Então, o aquecimento ele é muito importante. Só que poucas pessoas sabem que no aquecimento a gente tem desde os exercícios que aumentam a nossa temperatura, que são esses que eu acabei de citar, como exercícios de alongamento, que foi esse que eu simulei agora. Se eu faço isso aqui, isso não é para aumentar necessariamente a minha temperatura, isso é para alongar alguns músculos, certo? Estou lá alongando alguns músculos. Isso também faz parte do aquecimento. Então, o aquecimento vai ter toda uma estrutura, né? Os nossos professores tentam colocar nesse aquecimento, que é super rápido, toda uma estrutura que aumente a temperatura e que alongue um pouco os nossos músculos. A gente vai falar dessa segunda parte aqui. Qualquer dia a gente pode até abordar essa outra, mas hoje a gente vai falar dessa segunda parte, do alongamento que é feito no pré-treino. Para que serve esse alongamento que é feito no pré-treino? Ele serve para fazer com que o nosso músculo esteja na melhor capacidade dele. O que eu quero dizer? Você já acordou de manhã e tentou colocar a mão no pé? Você já fez isso? Acordar de manhã e tentar colocar a mão no pé, parece que está tudo travado. Você fala assim, nossa senhora, parece que está tudo travado de manhã. Por quê? De manhã, é cientificamente comprovado, tá? A gente tem a rigidez matinal, que o nosso corpo ele fica mesmo mais travado, menos lubrificado. Quando a gente se alonga um pouco de manhã, isso já melhora. Quando a gente começa a andar, fazer as coisas, essa sensação de travado de manhã já melhora. No nosso pré-treino também, se eu faço um pouco de alongamento antes da minha aula de balé, da minha aula de artes marciais, da sua aula que for, os seus músculos, eles vão estar um pouco mais esticados, mais alongados, para que você consiga dar o seu melhor no seu treino, né? Imagina que eu vou lá para minha aula de balé e chega um determinado momento da aula de balé que a gente tem que fazer um passo que se chama grand battement, que é quando eu chuto nas laterais. Você vai lá para sua aula de artes marciais, e aí você vai lá, tem que fazer lá um golpe X, que você tem que chutar. Você precisa que seu músculo esteja na maior capacidade de flexibilidade dele. Então, a gente usa os alongamentos no começo da aula para aumentar essa disponibilidade do músculo, sim? Só que muitas pessoas fazem esse alongamento pré-treino de forma errada. Então, fica comigo nessa aula aqui hoje, porque pode ser que você descubra algumas coisas que não estão muito legal aí, que não estão te ajudando. Às vezes a gente vai lá e faz antes da nossa aula alongamento assim, assado, acha que aquilo vai ajudar e muitas vezes aquilo atrapalha a nossa aula. Muitas vezes, ao invés de eu deixar o meu músculo mais flexível e mais disponível para minha aula, eu acabo prejudicando a capacidade do meu músculo de fazer força. Existe um tipo de alongamento que, quando você faz, diminui a potência de força do seu músculo. Aí pensa comigo, eu tenho que ir na minha aula de balé fazer lá o grand battement, que é o chute, né? Na lateral, ou na sua aula de artes marciais, tem que fazer o chute que você tem que colocar força.
e o seu músculo perdeu a potência de força porque o seu alongamento que você fez no pré-treino é um alongamento que não é indicado para pré-treino.